injections within the 3 months before he died. And these weren't small doses, 300 milligrams a pop. Oh, no, that's absurd. There's categorically no justification. Bedside when he died, it's just mind-boggling. 22 different meds prescribed by at least 4 different doctors from 4 different pharmacies. And a lot of these prescriptions didn't even have the patient's name or the doctor's name on the label. The labels were just blank. Único fotograma muda tudo. Em 2025, sussurros ecoam pela internet, alimentados por imagens tão nítidas e vibrantes que desafiam a crença. Lá, no brilho suave de uma mansão que respira com a sua própria história, uma figura desliza, inconfundivelmente Michael Jackson. Não as memórias espectrais gravadas em rolos de concertos granulados, mas uma presença que parece intocada pelo tempo, fluida, precisa, impossivelmente viva. A sua dança, um giro espontâneo, um gesto sem esforço, torna o silêncio obsoleto, enquanto uma nova música paira no ar, nítida como uma confissão. Ecrã em todo o mundo ganham vida, manchetes perseguem a revelação, e os fãs são forçados a confrontar o impensável. Michael Jackson alguma vez esteve realmente desaparecido? Enquanto estas imagens eletrizam o globo, a questão já não é apenas um rumor ou um sonho. Ela está no centro de um mistério que reescreverá tudo o que se acreditava sobre o rei da pop. Numa noite em que a chuva desenhava fios de prata ao longo de janelas fechadas, os portões de uma propriedade isolada permaneciam imóveis, uma ilha de quietude numa cidade que nunca dorme completamente. A paisagem, cuidadosamente cuidada, carregava a memória do espetáculo público para um silêncio privado. Palmeiras inclinadas contra o vento, o brilho de lâmpadas de segurança pintando longos retângulos numa entrada de mármore e uma casa que parecia prender a respiração por trás da sua fachada alta e escura. Neste momento, a mansão parecia quase cerimonial, um monumento a uma vida vivida sob 1000 holofotes, agora em pausa na quietude de uma hora acalmada pela tempestade. A narrativa que se desenrolaria começou não com um grito, mas com uma série de ocorrências pequenas, quase processuais. O zumbido de um corredor de segurança, o clique suave de uma porta, os passos abafados de funcionários movendo-se em ritmos previsíveis, tudo gravado por sistemas projetados para observar sem intrometer. O exterior, embora imponente, carregava um ar de contenção. Paredes de pedra suportavam o peso da história, enquanto acessórios modernos sugeriam uma continuidade em vez de uma ruptura. No interior, os quartos estendiam-se como galerias, cada canto abrigando memórias em vez de meros móveis. Uma antecâmara continha uma tranquila coleção de figurinos preservados, um lembrete de atuações que alteraram o ritmo da cultura em todo o mundo. Corredores levavam a um escritório, onde o zumbido suave de dispositivos eletrônicos preenchia o espaço com uma presença constante e paciente. Neste ambiente, a cadência normal da residência de uma celebridade, entrevistas, ensaios e a vida cotidiana de uma casa, parecia ter sido condensada num único e ininterrupto momento de contenção. O ponto de viragem chegou não com pompa, mas com as ações cuidadosas e metódicas dos responsáveis pela segurança e bem-estar. Uma chamada passou pelo sistema, um sinal rotineiro que sugeria algo além do habitual. Os socorristas moveram-se com calma praticada, os seus passos medidos, as suas vozes baixas para manter a ordem enquanto verificavam a situação. Nas salas além do foyer, uma figura emergiu, não envolta em folclore ou rumor, mas apresentada aos observadores como um indivíduo vivo, alguém que carregava a silhueta inconfundível de uma pessoa há muito associada à atenção pública monolítica. A cena carregava um paradoxo, a memória pública de um artista que já se tornara uma lenda, e a presença tangível de uma pessoa que estava dentro das paredes de um refúgio privado e guardado. As reações à sua volta eram cautelosas, respeitosas e intensamente atentas, como se o próprio espaço exigisse uma abordagem cuidadosa e deliberada para compreender o que aquele momento significava. O que se seguiu foi uma sequência de observações que tratavam o extraordinário como algo que poderia ser examinado com o mesmo cuidado usado para estudar qualquer revelação há muito esperada.
O ambiente permaneceu reverente, mas prático. Funcionários e autoridades falavam em tons medidos, descrevendo o estado das instalações com uma linguagem precisa e sem rodeios. O homem, cuja identidade pública moldara gerações de fãs, parecia mais velho, mas não diminuído, um arquivo vivo que carregava consigo o peso de décadas de música, atuação e influência cultural. Houve tempo para notar os detalhes, a forma como a luz incidia sobre uma peça de roupa com lantejoulas pendurada numa cadeira, a disposição de prêmios que revestiam um corredor, os ritmos silenciosos de uma casa projetada para acolher artistas, preservando ao mesmo tempo um sentido de santuário pessoal. Estes detalhes conectavam o pessoal com o público, o íntimo com o icônico, oferecendo aos espectadores uma janela para como uma vida de espetáculo pode coexistir com as exigências comuns de uma residência privada. À medida que as testemunhas avaliavam o evento, o ar carregava uma densidade que sugeria mais do que surpresa, sugeria um momento de viragem cultural, um ponto em que a fronteira entre mito e memória poderia ser renegociada. A mansão, na sua quietude contida, tornou-se um palco não para a ficção, mas para um contraste esclarecedor. A diferença entre o mito de uma figura que moldou um século de música e a presença tangível dessa figura dentro das paredes de uma casa projetada para proteger tanto a privacidade quanto a história. Lá fora, a chuva continuava, um ritmo constante que ecoava pelos quartos e sublinhava a ressonância de um momento que seria discutido nas horas e anos vindouros. As cenas que se seguiram, conversas, exames e a cuidadosa preservação do espaço não foram sensacionais, mas sim a coreografia de uma revelação avaliada com a paciência de investigadores e a empatia devida a quem regressa ao mundo após uma longa ausência. Isto não era meramente uma redescoberta, era um reentrar complicado numa conversa cultural que tinha, desde o momento em que o mundo soube da sua morte, a história pareceu final, uma linha traçada no ruído das câmeras e do confete. No entanto, histórias, especialmente aquelas que contamos sobre fama, memória e poder, não terminam quando um corpo é sepultado. Elas persistem nas margens, no brilho das manchetes, nos sussurros que sobrevivem depois que as sirenes desaparecem. Isto não é uma afirmação sobre o que aconteceu no passado. É uma exploração do que acontece quando um registro se recusa a permanecer estático. Quando uma sala na 100 North Carolwood Drive parece ressoar com uma cor diferente da verdade. Nesta crônica alternativa, consideramos um mundo onde a corrente de rumor colide com a gravidade dos documentos, e um Michael Jackson vivo caminha pelos corredores da sua própria mansão como se as portas se lembrassem dele. O registro pode não contar toda a história. A investigação que começou no Instituto Médico Legal avança, como em qualquer grande mistério, para os arquivos de testemunhos, recibos e ecos da memória. As salas onde os finais foram escritos e as salas onde a memória guarda as suas próprias versões alternativas. O caminho à frente retrocede pelas horas que antecederam o alarme, os passos médicos que se seguiram e as pessoas que tinham as chaves do quarto na 100 North Carolwood Drive. O próximo capítulo começa com essas vozes e documentos, as primeiras entrevistas, os recibos mais antigos, os sussurros que persistem nas margens do registro. Até 28 de agosto de 2009, o examinador médico havia emitido um veredito moldado por uma improvável junção de eventos. As descobertas oficiais não declararam overdose acidental, nem causas naturais. Declarou homicídio, com a causa específica identificada como intoxicação aguda por propofol. Esta única palavra, homicídio, foi a primeira fissura oficial numa narrativa que outrora parecera serenamente trágica, privada e fechada. Confirmou que a morte não foi um mero infortúnio, mas um ato numa cadeia de eventos que poderia trazer negligência, intenção e um possível encobrimento à superfície do escrutínio público. A consequência legal foi o julgamento do Dr. Conrad Murray, acusado e condenado por homicídio involuntário em 2011. Foram atribuídos 4 anos pelo tribunal, mas o registro desses anos nem sempre se alinhava com o sentimento de justiça sentido por muitos que acompanharam o caso globalmente.
A redução de pena por bom comportamento encurtou a sentença e a percepção pública do resultado muitas vezes parecia mais uma saída parcial do que uma conclusão retumbante. O caso, nesse sentido, permaneceu uma porta, não uma parede. No coração desta porta, um paradoxo começou a surgir: o paradoxo do Propofol. No centro do julgamento estava um enigma de matemática e farmacologia. As ações de um médico, conforme descritas, poderiam produzir um perfil de níveis sanguíneos e teciduais que correspondesse a uma exposição maior e mais perigosa? O Dr. Murray alegou ter administrado um pequeno bolus, 25 miligramas de Propofol, num momento de crise. Isto foi apresentado como uma dose modesta, do tipo que poderia acompanhar uma sedação de rotina ou os passos apressados de um resgate difícil. Mas a farmacologia não podia ser reconciliada com os dados da autópsia. O relatório toxicológico revelou níveis de Propofol no sangue e tecidos que implicavam uma dose muito maior do que um único bolus menor. Investigadores encontraram um ambiente saturado com parafernália anestésica. Vários frascos, alguns vazios, o chão do quarto coberto com os códigos persistentes de uma cena médica não facilmente descartável como incidental. O confronto tornou-se não apenas uma questão de números, mas um confronto de histórias. A narrativa do médico de uma intervenção breve e controlada contra um mapa de resíduos e remanescentes que sugeriam uma sequência de eventos muito mais complexa e potencialmente ruinosa. Nesta história alternativa, esse confronto não se confina às paredes do tribunal. Ele começa a desenrolar-se dentro do labirinto que leva do Instituto Médico Legal a uma mansão cujas salas guardam ecos da vida pública e das pressões privadas. A mansão na North Carolwood Drive, já um símbolo de triunfo artístico e do impiedoso brilho do olhar público, entra na narrativa como um palco onde a memória e o rumor jogam o seu próprio jogo. As portas, as escadarias, os espaços de estúdio, o armário médico, cada sala guarda a possibilidade de uma versão diferente do que aconteceu no dia que mudou o sentido de celebridade, medicina e os limites de controlo do mundo. Nas secções recém-descobertas desta crônica, os investigadores encontram um padrão familiar aos leitores de crimes reais e aos observadores do poder. As margens do registro não estão vazias, elas são ricas com a textura do que as pessoas acreditavam, do que as pessoas suspeitavam e do que as pessoas esperavam que permanecesse oculto. Um conjunto de recibos oferece um registro não apenas de compras, mas de intenções, o tipo de minúcia que pode transformar uma história de tragédia em conspiração. As primeiras entrevistas, outrora lidas à luz suave do tribunal, ganham uma gravidade diferente quando justapostas a uma presença viva e respirante que passeia por uma mansão projetada, em parte, como um santuário do olhar do mundo. E se, nesta linha do tempo, o corpo que os investigadores acreditavam ter identificado não desaparecesse do mundo, mas, em vez disso, se afastasse silenciosamente da certeza do mundo? A noção não é que um corpo possa simplesmente desaparecer, mas que a percepção da morte pode ser manipulada pela arquitetura da memória, pelo momento das revelações e pela forma como as histórias viajam através de ecossistemas mediáticos que anseiam por um desfecho. Os quartos da casa tornam-se um mapa de potenciais segundas oportunidades, com corredores que retêm pegadas secas de uma vida que se pensava extinta. Uma suíte principal, onde uma porta, outrora entreaberta, revela uma figura que é simultaneamente familiar e desconhecida. Um estúdio onde uma voz grava novas melodias, não para uma digressão, mas para um regresso que foi ensaiado no silêncio entre cada batida do coração. A realidade teórica aqui imaginada não pretende desconsiderar factos médicos ou métodos forenses. Ela coloca esses factos dentro de uma questão maior. E se o elemento humano, o desejo de absolvição, o medo de um julgamento público, o anseio por um momento final e tranquilo longe do mundo, pudesse inclinar até a narrativa mais escrutinada para uma revisão? Nesta versão, os investigadores descobrem que a história que tinham montado, baseada em autópsias, toxicologia e testemunhos em tribunal, assenta sobre outra história, uma que corre paralela à linha do tempo visível. Uma figura viva move-se pelas passagens ocultas da mansão, aparentemente ciente de cada lente apontada para ele, de cada manchete que seria escrita se a verdade emergisse à luz do dia.
Para iluminar este caminho alternativo, o documentário reúne vozes do ambiente em torno do caso, as pessoas que estiveram perto da sirene na fama, os guardiões que vigiaram uma vida privada sob implacável atenção pública, e a família que suportou um peso que nenhuma quantidade de certeza médica poderia facilmente aliviar. A família Jackson, como fonte para esta reconstrução, fala não como um coro de escândalo, mas como um conjunto de testemunhas dos riscos humanos envolvidos quando uma vida sob os holofotes colide com o desejo comum de privacidade, descanso e renovação. Os seus relatos oferecem textura, a forma como os corredores da mansão são usados para ensaiar atuações, a forma como um espaço de vida pode tornar-se um santuário ou uma armadilha, a forma como uma fortuna pode tornar-se uma restrição, e a forma como a memória pode ser tanto um guia quanto um véu. Nas salas onde recibos jaziam como folhas caídas, emerge um novo tipo de evidência. Evidência não sobre uma morte, mas sobre uma vida que continuou num mundo murado, onde a luz do dia raramente penetra a pedra. A investigação nesta linha do tempo pergunta: como a narrativa pública mudaria se a pessoa viva por trás do nome fosse observada, não através da lente de um crime, mas através da lente de uma vida, gerida, protegida e mantida fora de vista por razões que se estendem para além do escândalo? Que tipo de documentário acompanharia um homem que caminhou pela sombra de uma sentença de morte não para confrontar um veredito, mas para proteger um segredo? As perguntas não são simplesmente sensacionais. Elas sondam a ética da revelação, as responsabilidades daqueles que guardam e transmitem a memória, e a frágil linha entre a verdade e a interpretação, quando a própria realidade parece dobrar-se. À medida que o exame se desenrola, a cena expande-se para além do tribunal e do gabinete do examinador médico. A conversa sobre o propofol, o paradoxo que girava em torno da farmacologia e da probabilidade, torna-se um pivô para investigações mais amplas. Quando a memória e o registro não se alinham, quando uma figura que se acreditava ter partido é descoberta como presente, como a sociedade recalibra a ideia de testemunho, culpa e responsabilidade. A narrativa não escapa à possibilidade de que uma percepção pública de justiça possa ser moldada pela presença de um ícone vivo, atuante e cuidadosamente protegido. Ela segue o fio em entrevistas conduzidas em salas que viram mega-estrelas, onde a memória de eventos de um médico colide com a recordação da família de momentos impossivelmente privados e com um corpo de imprensa que nunca consegue separar totalmente o espetáculo da verdade. Nesta sequência reimaginada, a própria mansão torna-se uma testemunha. A arquitetura, as suas escadarias, as suas passagens secretas, os seus cofres seguros para artefatos pessoais, oferece uma metáfora física para a forma como a crença viaja pela sociedade. Os quartos mantêm a impressão de uma vida que continua a influenciar a música, a cultura e a filosofia da fama muito depois de um único fôlego ter parado de mover o mundo. No entanto, a narração permanece fiel ao impulso central de um documentário: apresentar o que pode ser observado, testar cada afirmação contra o registro e reconhecer os limites do que pode ser conhecido. Os espectadores são convidados a ponderar as texturas alternadas da evidência. Os corredores tangíveis cheios de instrumentos e diários, os registros digitais que rastreiam chamadas e movimentos, os testemunhos que refletem tanto o medo quanto a esperança e os testemunhos que desafiam a fiabilidade de cada relato anterior. Nas margens do ficheiro oficial surge um novo fio, não em contradição com o que foi provado, mas em conversa com ele. A descoberta não apaga os factos anteriores, ela os reenquadra. O verdito da autópsia, o painel de resultados toxicológicos, os argumentos em tribunal, estes permanecem âncoras no mar da investigação. Mas o cenário alternativo introduz uma contracorrente, uma presença viva que constrói uma vida nos confins de uma residência famosa, cujos dias são medidos não pela urgência de uma nova revelação sensacional, mas pela cadência paciente de um mundo privado que se recusa a render-se ao esquecimento. A narrativa abre assim um espaço para exame e reflexão, não para sensacionalizar, mas para iluminar como as histórias são mantidas vivas perante um interesse público avassalador. O que emerge então é um documentário que se entrelaça no tempo, através do dia em que o alarme soou,
através das deliberações do tribunal, através dos quartos silenciosos de uma mansão onde música e memória se misturam. Ele pede à audiência para considerar não apenas os fatos como se apresentaram, mas a possibilidade de que uma vida possa perdurar numa forma que o mundo estava pronto para descartar. Ele pergunta se a justiça é um ponto fixo ou um processo vivo, dependente tanto da percepção quanto da evidência. E pergunta o que significaria para uma cultura construída sobre narrativas de conquista e tragédia reconciliar a ideia de que uma personagem tão monumental como Michael Jackson poderia perseverar em desafio a uma declaração definitiva e pública de morte. A exploração não é uma repreensão do passado, nem uma prescrição para um novo veredito. É um convite a seguir o rasto da memória para as salas onde a história permanece inacabada. Onde os recibos não são meros registros financeiros, mas fragmentos de intenção. Onde as entrevistas não são apenas testemunhos sobre um crime, mas conversas sobre identidade, fama e o direito de ser visto de novo. É uma viagem por uma mansão que testemunhou o crescendo de uma vida e agora guarda uma segunda verdade, mais silenciosa, mais proteica. Nesse espaço, a linha entre facto e ficção esbate-se de formas que desafiam o observador a discernir para que serve uma narrativa. Para explicar, para curar, para provocar ou para perdurar. E assim a investigação continua, não como um encerramento, mas como uma continuação. A busca pelo que permanece vivo dentro das paredes e dentro do registro público. Se um Michael Jackson vivo residir na mansão, as implicações estendem-se para além de uma única pessoa ou um único evento. Elas tocam na ética da memória, nas responsabilidades da documentação e na necessidade humana de acreditar que a vida pode superar a sua própria contagem decrescente. Desta forma, a história permanece aberta, as portas ainda girando nos seus gonzos, os corredores oferecendo novos ecos para cada futuro observador ouvir. A próxima fase da narrativa perguntará não só o que aconteceu, mas quem permanece disposto a contar o resto da história e como uma vida, outrora contada em tabelas e manchetes, continua a moldar o mundo que deixou para trás. O que acontece quando uma vida sai do palco das manchetes não é o silêncio, mas um coro de ecos que continuam a reorganizar o mundo que tocou. Cada ondulação torna-se um fio na trama maior, tecendo-se através de famílias, bairros e redes de maneiras que nem sempre são visíveis à primeira vista. A influência não desaparece com o último suspiro. Ela refina, reformula e realimenta as ações das pessoas que vêm depois. Neste sentido, uma vida que foi contada em manchetes continua a contar, pelos resultados que deixa para trás e pelos hábitos que inspiram nos outros. A memória persiste como um mapa vivo. Histórias são contadas à volta de mesas de cozinha, fotos são tiradas de caixas empoeiradas, e um nome reaparece num projeto escolar de uma criança ou num documentário local. Estas recordações ancoram o sentido de identidade de uma comunidade, convertendo a história pessoal em significado partilhado. Monumentos, placas e aniversários traduzem momentos privados em memória pública, guiando as futuras gerações à medida que navegam pela identidade e pertença. Mesmo quando os fatos se desvanecem, a ressonância emocional permanece, uma bússola silenciosa que ajuda as pessoas a decidir quem querem ser. Dados e arquivos estendem o alcance de uma vida muito além do que qualquer obituário poderia conter. Cada e-mail, cada decisão registada num sistema, cada publicação pública cria um rasto que investigadores e legisladores podem estudar. Algoritmos podem referenciar escolhas passadas para prever necessidades, molar votos ou personalizar serviços, transformando ações íntimas em padrões acionáveis. A tarefa do arquivista, preservação, acessibilidade e contextualização, torna-se uma forma de gestão, garantindo que mentes futuras possam aprender com o que foi feito e porquê. O risco, claro, é a simplificação. Motivos complexos podem ser reduzidos a métricas e a nuance pode ser perdida a menos que alguém mantenha vigilantemente o registro honesto. Instituições e mentoria atuam como as continuidades vivas de uma vida.
Fundações estabelecidas em um nome financiam programas, bolsas de estudo e laboratórios que sobrevivem ao mandato do seu fundador. A próxima geração aprende não só o que pensar, mas como pensar, através de mentores que incorporam um modelo de curiosidade e rigor. Quando uma vida se torna uma porta para a oportunidade, ela muda as probabilidades para inúmeros outros, alterando percursos de carreira, campos de estudo e o ritmo da descoberta. A ondulação não está apenas em grandes projetos, mas na confiança silenciosa que alguém adquire para perseguir uma questão persistente. O capital econômico e social deixa uma marca duradoura em formas tangíveis e intangíveis. Heranças e doações podem semear novas empresas ou sustentar programas de humanidades frágeis durante anos de vacas magras. A filantropia vai além do dinheiro. Ela transmite valores, prioridades e um senso de responsabilidade para com os outros. Empresas locais podem mudar de direção ou expandir devido a um halo de reputação ou a uma cadeia de suprimentos que reflete a ética do fundador. Até mesmo a escolha de partilhar recursos abertamente, software de código aberto, fundos comunitários ou modelos cooperativos, reformula o que a riqueza pode fazer numa sociedade que deve reinventar-se constantemente.